Pessoal, durante a previsão do tempo eu comentei sobre a situação do coronavírus aqui na nossa região e em todo o estado. A gente vai mudar de tela aqui para poder... A Natália Mini está me esperando ali do lado, está aqui do meu lado, e vai trazer esses números já atualizados do coronavírus aqui na região do Vale do Rio Tijucas e também da Costa Esmeralda. Muito boa tarde, Natália. Atualiza para a gente esses números. Boa tarde para você, Luan. Boa tarde para todos que nos acompanham. Então vamos ficar sabendo, vamos ficar cientes de como está a situação do coronavírus aqui na nossa região, que é preocupante, né, Luan? Exatamente, bastante preocupante. A gente vai detalhar esses números a partir de agora. Começando pela capital, né, do Vale, como você bem disse, Tijucas, 3.052 casos já confirmados. Destes, nesta semana, no dia de hoje, estão ativos 195. São 33 óbitos já confirmados aqui em Tijucas, Luan. Olha só, um número bastante alto. Se a gente for relembrar outras situações, né, Natália? Chegamos a ter menos de 100 casos ativos, então um número bastante preocupante. São 195 e 33 óbitos registrados, um fato lamentável que preocupa muito a região. 195 casos ativos somente aqui na capital do Vale. E não é só na capital do Vale, não é só em Tijucas, é em todo o Vale e Costa Esmeralda. Vamos para a próxima cidade, que é Canelinha, e por lá são 722 casos confirmados. Destes, 603 estão curados. Canelinha não informa o número de casos ativos. E lá são 13 óbitos já confirmados também. Próxima cidade, São João Batista, 2.209 casos confirmados. São João Batista, Luan, foi a última cidade do Vale do Rio Tijucas a ter o seu primeiro caso de coronavírus confirmado. E por lá ela já sobressaiu às outras cidades, a Canelinha até, que Canelinha foi logo no início da pandemia também uma das cidades que já teve casos confirmados. São João Batista veio bem depois e já ultrapassou. Neste momento lá são incríveis 349 casos ativos, mais casos ativos do que Tijucas, e são 30 óbitos confirmados. Situação bastante preocupante. Vou chamar a atenção novamente para esses números, Natália. Como a gente mencionou agora há pouco, o município de Tijucas tinha 195 casos ativos e já era motivo para muita preocupação. A situação em São João Batista é ainda mais grave. São 349 casos ativos neste momento, pessoas que realmente estão com a doença e que podem infectar outras pessoas. Por isso, a preocupação. Lembrando que São João Batista e Tijucas são cidades aí muito parecidas em número de população e também em tamanho. Por isso, a preocupação lá no município de São João Batista, que deve tomar aí cuidados, porque são 349 casos ativos neste momento. Isso tudo tem que levar em consideração, Luan, o número de habitantes da cidade. Tijucas tem mais habitantes que São João Batista e Tijucas está um pouquinho só mais controlado. Isso que a situação aqui na capital do Vale também é preocupante. Vamos para a próxima cidade. Nova Trento atingiu os 1.000 casos, por lá já são 1.001 casos confirmados. Neste momento, 8 ativos, bem menos do que as 3 cidades que a gente já falou. E Nova Trento contabiliza 5 óbitos confirmados de coronavírus. Lembrando que Nova Trento ainda tem uma função importante aí, que tem leitos de UTI, são 11 leitos por lá, e 8 estão ativos, então 8 pessoas podem estar no leito. Não são exatamente 8 pessoas que estão internadas, mas 8 casos ativos é um número bom para uma cidade que tem 1.001 casos confirmados, né? É um número um pouco mais controlado, digamos assim. Vamos para a próxima cidade, Major Gercino, que é a cidade com menos casos no Vale. Major Gercino ficou semanas parado nos 130 casos, mas agora ela atingiu 154 casos confirmados e por lá tem 7 ativos e 4 óbitos. Lembrando, Luan, que Major Gercino, apesar dela ter um número baixo de casos, tem que levar em consideração o número de habitantes da cidade. Então, a situação também é um pouquinho preocupante lá em Major Gercino. Certamente, essa informação é muito importante. A gente tem que sempre, antes de analisar os números, entender como é que é a situação na cidade, o tamanho da população, a quantidade de pessoas, inclusive, falando anteriormente de Nova Trento, também essa informação de casos ativos para uma cidade que tem um hospital com leito de UTI também é bastante importante, porque com as pessoas instaladas lá, esse número pode aumentar. Por isso é muito bem destacada essa sua informação de sempre analisar antes o número de pessoas e habitantes em cada município. Lembrando que Nova Trento, ela tem os casos, né, os leitos de UTI disponíveis para os casos do município, mas ela também atende as demais cidades do Vale do Rio Tijucas, as demais cidades das proximidades, né? Exatamente. Vamos agora para a Costa Esmeralda. Porto Belo, 1.488 casos confirmados. Destes, 109 estão ativos e 9 óbitos já registrados no município.
Se a gente for considerar também, né, Natália, Porto Belo, esse número é um pouco preocupante. Uma cidade com menos habitantes aí que o município de Tijucas, também o município de São João Batista, mais parecida aí com Nova Trento, com 109 casos ativos, é preocupante. Mas pelo menos em relação aos óbitos, os números lá estão controlados, né? Por enquanto estão controlados. Tem que lembrar, né, que muitas pessoas aqui desses ativos são assintomáticas, mas algumas acabam ficando bem mal e algumas, infelizmente, não resistem às complicações provocadas pelo Covid-19. Então, por isso, a importância de cuidar, não por você, mas como sempre repito aqui, pelo seu próximo. Certamente. Vamos para a próxima cidade, Itapema, a cidade com mais casos registrados em toda a região, somando de toda a região. Itapema tem 5.422 casos confirmados, destes 351 estão ativos. E Itapema já contabiliza 80 óbitos confirmados por Covid-19. Maior cidade aqui da região, 5.422 casos confirmados, 351 pessoas nesse momento infectadas. E aí entra novamente o que a gente vem falando sobre os habitantes. Itapema, com um número muito maior de habitantes, tem praticamente o mesmo número lá de São João Batista. Por isso a preocupação. É, bastante. E por fim, a cidade de Bombinhas, com 1.411 casos confirmados, 118 estão ativos e são 11 óbitos lá em Bombinhas. Bombinhas realiza uma testagem bem importante, bem expressiva dos seus habitantes para saber como está a situação do coronavírus por lá. Realmente, um número bastante alto, muito elevado comparado às outras cidades de testagem que é feita lá no município de Bombinhas, mas também são 118 casos ativos. E chama a atenção que são cidades que são de praia consideradas aí, verdadeiros polos turísticos da nossa região, e aí por isso a preocupação, né? Um final de semana que promete ser bastante quente, com um número alto de pessoas com o vírus ativo ainda no organismo, e a gente se preocupa por essa questão em relação à praia, né? Realmente. E olha só, não é só nós, a população, que se preocupa, né? O governo tem se preocupado também com a questão do coronavírus aqui em Santa Catarina. Santa Catarina está com risco de contaminação, de infecção gravíssimo, então isso é muito preocupante. Somente lá no extremo oeste do estado é que a situação está um pouquinho mais controlada. Aqui no leste, nossas praias, todo mundo quer aproveitar o verão, o solzão que você bem falou na previsão do tempo. E isso preocupa, porque os casos só estão aumentando. Por conta disso, o governador Carlos Moisés esteve reunido na quarta-feira, Luan, com a Federação Catarinense dos Municípios. E ele decidiu, com os prefeitos das 21 maiores cidades do estado, que deveria haver mudanças no decreto já estabelecido lá no início da pandemia. A gente vai trazer agora essas mudanças. Digamos que as medidas mais restritivas, a maior delas de mudança que aconteceu, foi a implementação de um toque de recolher durante a madrugada, a partir das 23 horas, Luan. E já passa a valer a partir de hoje? Já passa a valer a partir de hoje, de sexta-feira, então, a partir das 23 horas, esse toque de recolher está ativo, né? Lembrando que os estabelecimentos eles têm que fechar as portas às 23 horas, mas eles podem atender os clientes até a meia-noite. Aquele tempo, aqueles clientes que já estão no estabelecimento, né? Pra justamente não mandar os clientes embora, né? Exatamente. E também a manutenção do transporte coletivo, desde que seja respeitada uma ocupação máxima de 70% da capacidade dos ônibus. Porque o transporte coletivo é realmente muito necessário para muitas pessoas. Então, entendendo essa situação, mas entendendo também a situação do coronavírus, tem que respeitar a capacidade máxima de 70%. Também será tomado o que já é obrigatório desde o início da pandemia, basicamente, o uso de máscara em todos os ambientes, com exceção, é claro, dos espaços domiciliares dentro das suas casas, né? E a gente vê uma diminuição grande aí no uso, né? Se você der uma volta aí pelo centro das cidades aqui da nossa região, a gente já vê algumas pessoas sem máscara na rua. Está aumentando o número de casos, então a gente deve voltar a tomar cuidado. E agora, a partir de agora, passa a ser obrigatório pelo governo do estado, né? Sim. Lembrando que essas medidas, né, elas são obrigatórias dentro de 15 dias a valer do início do decreto, que então inicia hoje. A partir de hoje, contando 15 dias, esse decreto estará valendo. Aí novas reuniões serão feitas para ver se teve um recuo do número de infectados ou se continua contabilizando novos. Então, esse recuo
ou o não recuo é o que vai definir se o decreto vai continuar depois ou se novas medidas terão que ser tomadas. Tá certo, então, Natália, temos mais informação? Temos sim, Luan. Queria deixar destacado que em Santa Catarina são 30 mil casos ativos já em todo o estado. E aqui já mostra o mapa, como eu disse, no extremo oeste do estado, a situação está um pouquinho mais controlada, no resto a gente está no vermelho. E a gente chegou a ter boa parte aqui amarelinha, né? Realmente, nossa região já esteve no amarelinho, mas a nossa região contabiliza aproximadamente 1.020 desses casos ativos aí no município aqui, 1.020 ativos aparecendo para vocês, Luan. Número preocupante, realmente a situação do coronavírus tem preocupado bastante as pessoas e a gente deve voltar então a tomar esses cuidados. Temos mais informação? Por enquanto é só isso. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta, a gente tem mais informações ao decorrer do Jornal VIP.